Olá, pessoal. Sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Se você está na fila de espera do INSS, né, esperando meses por uma perícia e acha que está proibido de voltar ao trabalho, preste muita atenção. Ignorar uma regra escondida aqui no artigo 339 da Instrução Normativa 128 pode não só te deixar sem salário, mas zerar suas chances de receber o benefício atrasado. Hoje nós vamos destrinchar as regras de acesso ao auxílio por incapacidade temporária para você não cair nas armadilhas da perícia médica. Nós estamos olhando agora para o portal da INSS, especificamente artigo 339, no capítulo 3, né, do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, né? Vamos entender como o perito vai analisar seu caso. O caput do artigo 339 diz o seguinte: o perito médico federal estabelecerá a existência ou não de incapacidade para o trabalho e, conforme o caso, o prazo suficiente para o restabelecimento dessa capacidade. Na prática, quem dá a palavra final sobre a sua saúde para o INSS não é o seu médico particular, é o perito do governo. É ele quem define se você está incapaz e por quantos dias você vai ficar afastado. A grande estratégia aqui é entender que o perito não está ali para te tratar, né? Ele é um auditor. Se o seu médico atestou 60 dias, mas o perito achar que 30 dias são suficientes, prevalece a decisão do perito. Por isso, o seu laudo médico particular precisa ser impecável, né? Detalhando não só a doença, mas por que aquela doença te impede de exercer a sua função específica, tá? Então, agora que entendemos quem manda no prazo, veja como o parágrafo seguinte resolve o maior problema do INSS hoje, né? A fila gigantesca. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de realização do exame médico pericial inicial antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente em documentação, é autorizado o retorno do empregado ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, mantida a necessidade de comparecimento do segurado à perícia na data agendada, né? Imagine que o seu médico te deu 30 dias de atestado, mas o INSS só marcou sua perícia para daqui a 3 meses. Esse parágrafo diz que no dia 31 você pode e deve voltar a trabalhar na sua empresa, mas atenção, você ainda é obrigado a ir na perícia na data marcada. Esse é o salva-vidas contra o famoso limbo previdenciário, né? Muitas pessoas acham que se voltarem a trabalhar, não precisam mais ir à perícia. É um erro fatal. Se você faltar na perícia agendada, o INSS cancela o seu requerimento e você perde o direito de receber aqueles 30 dias iniciais que você ficou parado, né? Volte ao trabalho, mas nunca falte à perícia, certo? E quando você finalmente chega no dia da perícia, o que o médico preenche no sistema, né? Vamos aqui no parágrafo 2º. Na análise médico-pericial, serão fixadas a DID, a data de início da incapacidade, e a DII, perdão, data de início da doença, e a DII, data de início da incapacidade, né? O perito vai registrar essas duas datas fundamentais no sistema da INSS. Aqui é onde 90% dos benefícios são negados. Pessoal, doença não é incapacidade. Você pode ter descoberto uma hérnia de disco em 2020, né? É a sua DID, data de início da doença. Mas continua trabalhando. A dor só travou a sua coluna e te impediu de trabalhar hoje, que é a sua data de início da incapacidade. O benefício só é pago com base na DII, né? A data de início da incapacidade. O seu atestado deve focar em provar quando a incapacidade começou, né? Então, digamos que deu tudo certo. Você conseguiu o benefício, mas o prazo está acabando e você continua doente. Parágrafo 3º. Caso o prazo fixado para a recuperação da capacidade para o trabalho ou para a atividade habitual se revele insuficiente, o segurado poderá, nos 15 dias que antecedem a data de cessação do benefício, né, a DCB, solicitar a prorrogação do benefício. Se o seu atestado acabou e você não melhorou, você tem uma janela de 15 dias exatos antes da data de corte do benefício, né? A DCB, para pedir ao INSS mais tempo. E esse prazo é fatal.
Se você perder essa janela de 15 dias, o benefício é cortado automaticamente. Você terá que reabrir um requerimento totalmente novo, ficar sem receber até a nova perícia e a empresa não vai te aceitar de volta. Coloque um alarme no celular 15 dias antes da sua data de cessação. Muito importante. E por fim, se a sua doença for tão grave que você nunca mais consiga fazer o que fazia antes. Parágrafo 4º. Identificada a impossibilidade de desempenho da atividade que exerce, porém permita o desempenho de outra atividade, o perito médico federal poderá encaminhar o segurado ao processo de reabilitação profissional. Você era pedreiro e machucou a coluna de forma permanente. Não pode mais carregar peso. Mas você tem condições de trabalhar sentado num escritório, né? O perito do INSS não vai te aposentar por invalidez. Ele vai te encaminhar para a reabilitação profissional. A reabilitação, pessoal, é um escudo para o segurado, tá? Enquanto o INSS não te treinar, te fornecer cursos e te adaptar para uma nova profissão, eles não podem cortar o seu benefício. Se te encaminharem para a reabilitação, você tem a garantia de recebimento até a conclusão do processo, tá? Então, a leitura fria aqui dos requisitos de acesso esconde armadilhas, né? Como a gente viu, lidar com a perícia do INSS exige precisão técnica. Você precisa saber a diferença entre atestado médico e decisão pericial. Precisa dominar a diferença entre doença e incapacidade e respeitar rigorosamente os prazos de prorrogação. Se o seu médico recomendou um afastamento e o INSS está complicando as coisas, organize sua documentação focando na incapacidade e não apenas no diagnóstico. Se esse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.